Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão. Bem-vinda, irmã. Alexia Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, o nosso momento diário de oração pessoal com a Palavra de Deus, em que buscamos encontrar a Deus, se apaixonar por Deus, se aprofundar em Deus, através daquilo que a igreja coloca para nós, para cada um de nós, a cada dia, na palavra de Deus, na liturgia do dia, no evangelho do dia. Seja bem-vindo então a esse momento em que vamos fazer a nossa oração pessoal juntos. Olha que maravilha esse milagre aí da comunicação social, da internet, em que cada um na sua casa nós podemos estar juntos, reunidos, fazendo uma oração pessoal, íntima, deixando a palavra de Deus transformar a nossa vida. Obrigado pela sua presença. Já peço para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, comentar a maneira que nós temos de evangelizar hoje através da internet. Hoje que é dia 9 de novembro, estamos aí na segunda-feira da 32ª semana do tempo comum, num dia de festa para a igreja, de uma festa da igreja. O que é isso, né? Porque nós comemoramos hoje a festa da dedicação da Basílica do Latrão, a Basílica de São João de Latrão, que fica lá em Roma, a basílica mais antiga de Roma, desde os anos 300, uma das primeiras aí formas da comunidade se reunir, e que por isso ela é a casa, a catedral do bispo de Roma, a catedral do Papa. Celebramos então dessa forma a dedicação, a consagração da nossa vida como igreja, a nossa unidade como igreja, mas também a nossa pertença, a nossa vida enquanto igreja. Já pergunto para você, então, tem cuidado aí da igreja que você é? É o que vamos refletir juntos. O evangelho que vai iluminar o nosso dia, a nossa vida, é o evangelho segundo São João, no capítulo 2, versículos de 13 a 22. João 2, de 13 a 22. Convido você já a pegar a sua Bíblia, reservar o seu lugar tranquilo nessa igreja que certamente você tem em casa, que você tem no trabalho, dessa igreja que você é, e proclamar que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, alma da igreja, Senhor, que dá vida à igreja, que dá vida a cada um de nós. Vem, Espírito Santo, renovar a minha alma, renovar o meu coração, abrir os meus olhos diante da realidade em que eu me encontro, daquilo que eu estou vivendo hoje, para que esta palavra possa iluminar a minha vida, iluminar a minha semana, iluminar a minha caminhada, como esse óleo que traz essa luz de vida nova para mim e para cada um de nós. Amém. Vamos abrindo então a nossa alma, o nosso coração, a leitura do texto, em que vamos procurar perceber o que é que o texto diz. Vamos lá então? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? E ele respondeu: destruí este templo
e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que bênção de texto, né? Vamos procurar então compreender. É um texto bem de tantas imagens, né? Você pode fechar os seus olhos se você quiser e reconstruir a cena, imaginar a cena, para assim tentar captar toda a mensagem daquilo que Deus tem a dizer com esta palavra neste dia de festa. Como é que o texto começa então? Estava próxima a Páscoa dos judeus. Olha que legal, desde já, São João, que é o evangelista, marcando essa diferença da Páscoa dos judeus, daquilo que vai ser a nossa Páscoa, a Páscoa dos cristãos. Mas na Páscoa dos judeus, Jesus sai da Galileia e sobe aí para Jerusalém para celebrar a festa que estava próxima. E faz o quê? Vai para o templo. Ele vai para o templo mostrar o verdadeiro sentido do que é o templo e do que é a casa de Deus. Então é importante, irmãos, você ir imaginando, eu vou imaginando aqui, o que era o templo de Jerusalém. Uma construção imponente, uma mega estrutura, dedicada ao culto, dedicada especialmente às festas litúrgicas dos judeus. E dentro da lei, da Torá, dos mandamentos, estava previsto aí o sacrifício de animais, o sacrifício de alimentos, dentro da cultura daquela época, de acordo com a possibilidade, de acordo com a condição de cada um. Mas Jerusalém, né, tá lá mais no alto. Os judeus saíam de vários lugares e iam para Jerusalém, e lá, tantas vezes pelos ritos, iam sacrificar os seus animais. Mas é difícil fazer essa jornada, essa peregrinação com os animais. Então o que eles faziam muitas vezes? Deixavam para comprar os animais lá em Jerusalém, especialmente lá perto do templo. E o que aconteceu? Aconteceu que, naturalmente, organizou aí a estrutura comercial, então, dentro do templo, vendendo o quê? O que o texto fala: bois, ovelhas, pombas, que eram os animais que poderiam ser oferecidos em sacrifícios, né? Os bois para os mais ricos, as ovelhas, as pombas eram o caso dos mais simples, estavam lá sendo vendidos. Só que não bastava comprar lá no templo. Lá no templo, por uma questão de pureza, eles não aceitavam a moeda da época. Porque na moeda da época tinha estampado as imagens dos chefes pagãos. Então eles tinham a moeda do templo que só era aceita lá no templo. Então por isso que tinha lá os cambistas sentados para fazer o câmbio, para trocar as moedas comuns aí, ordinárias, pela moeda do templo. É nessa situação então que Jesus se depara com o templo de Jerusalém, os vendedores de animais e os cambistas. E aí o que Jesus faz? Faz um chicote de cordas. Quer dizer, não age por impulso, vai lá e realmente na certeza de que quer dar um sinal para aquele povo. E o que ele faz? Expulsa do templo todos os comerciantes, todos os cambistas, os mascates, com tudo aquilo que eles tinham, com os animais, derrubou as mesas, espalhou as moedas e falou: não façam da casa do meu pai uma casa de comércio. Resgatando então o sentido do templo, resgatando a ordem na casa de Deus, que é a casa do seu pai. O templo é um lugar da presença de Deus. Deus tinha prometido
estar lá no Santo dos Santos pela sua manifestação, desde a aliança com Moisés. É um lugar sagrado, um lugar de oração, e vocês estão transformando esse lugar numa casa de comércio visando lucro, mudando toda a perspectiva e toda a lógica de santidade daquilo que Deus sonhou e planejou. E os fariseus? Os fariseus acharam um absurdo Jesus agir daquela forma diante de um lugar tradicional de oração. Mas reconheceram o sinal profético. Tanto que perguntaram: de onde é que vem essa autoridade? Que sinal nos mostras para agir assim? Se pedem um sinal é porque percebeu que tinha aí a verdade de Deus. E Jesus então aproveita a situação para falar do templo do seu corpo, da sua própria vida. Este templo de pedra vai ser destruído. O templo de pedra vai ser destruído. O templo de pedra não será mais tratado como o único lugar da presença de Deus. Destruam esse templo, ele será destruído, e eu o levantarei em 3 dias. Em 3 dias ele ressuscitou. Em 3 dias ele voltou à vida. Jesus é o verdadeiro templo. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que vem habitar no meio dos homens, o lugar onde habita a glória de Deus, a habitação de Deus aberta aos homens, porque o véu do santuário que separava o templo dos santos, onde apenas os sacerdotes poderiam entrar algumas vezes do ano, foi rasgado. O véu foi rasgado na morte de Jesus, para mostrar que por ele, o verdadeiro templo, nós temos pleno acesso à presença de Deus, até um dia em que chegaremos a contemplar a Deus face a face e o véu será rasgado definitivamente. Aleluia. Como é que termina o texto? Quando Jesus ressuscitou nos 3 dias, os discípulos se lembraram do que ele tinha dito e acreditaram na palavra dele. E eu? E você? O que a gente tem a ver com isso? É aí que nós entramos no segundo momento, no segundo degrau espiritual, no degrau da meditação, em que eu vou procurar descobrir o que é que Deus tem a me dizer pessoalmente com esse texto. O que eu tenho a ver com isso? Colocando a minha vida nessa realidade, claro, porque hoje é festa da igreja, é festa da dedicação da basílica mais antiga de Roma. Eu vou me colocar no meu lugar de igreja, na minha missão de batizado, de construir a igreja, e vou me perguntar como eu tenho vivido a minha vida de igreja. Em comunhão como igreja católica, apostólica, romana, com o nosso Papa Francisco, com o nosso bispo aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, com Dom Valmor, com o seu bispo aí onde você se encontra, onde esse vídeo está chegando, na minha comunidade, na minha paróquia, no meu grupo de oração, na minha pastoral, como eu tenho vivido o meu ser igreja, a minha comunhão, como eu tenho tratado essa certeza de que a Igreja Católica tem a presença viva de Jesus, que é o templo dos templos, que é o santo dos santos, que é a presença real de Deus. Ele está lá no sacrário, e cada vez que eu entro na igreja, eu estou entrando no santuário, na presença de Deus, com toda a reverência, para aí poder viver o meu batismo, como eu tenho vivido o meu batismo. E assim vou me perguntar e olhar para mim, para esta realidade de que Deus habita no meu coração, porque como diz a leitura, vós sois construção de Deus pelo batismo, eu sou construção de Deus
Eu sou templo onde Deus habita. Como amigo, como Senhor, sou um templo consagrado ao Senhor, chamado a participar da realidade divina na minha natureza humana. Como eu tenho aberto a minha vida a esta realidade. Como eu tenho tratado, como diz a primeira carta aos Coríntios, como eu tenho construído esta obra, valorizado a minha presença como templo de Deus, a minha vida como templo de Deus. Acaso não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus habita em mim. Acaso não sei, não sabeis que eu sou o santuário de Deus? Esse lugar sagrado, esse lugar onde habita o Espírito Santo. Como eu tenho vivido. E assim vou perceber que Jesus hoje quer expulsar da minha alma todo animal peçonhento, toda sujeira, toda podridão, toda corrupção, tudo aquilo que mancha esse templo que sou eu e que está no meu coração, os maus pensamentos, como diz lá em Marcos, a devassidão, o roubo, o assassinato, o adultério, a cobiça, a perversidade, a fraude, a desonestidade, a inveja, a difamação, o orgulho, a insensatez, esses vícios que procedem de dentro do meu coração e tornam impuro o homem, tornam impuro esse templo onde habita o Espírito Santo, que sou eu, que é a minha vida. Jesus hoje quer construir esse chicote de cordas e destruir essa realidade que me mancha. E assim já vamos entrando no terceiro degrau espiritual, no degrau da oração, em que eu vou permitir: vem, Senhor Jesus. Expulsa da minha vida todo esse mal, expulsa da minha vida toda a sujeira, expulsa da minha vida toda a imundícia, a corrupção. Manifesta, Senhor, a tua santidade em mim. Perceba, Senhor, e me mostre onde que eu me dispersei, onde que eu me perdi. Leva-me, Senhor, de novo até essa experiência de santidade contigo, de perceber que eu sou sagrado, que cada ser humano, que o meu irmão é sagrado, que todos nós somos templos do Senhor. Por isso vem, Espírito Santo. Mais uma vez nós clamamos: vem, Espírito Santo, como esta água viva que fala no Ezequiel 37, que jorra do templo e vem inundando e vem transformando. Vem, Espírito Santo, para que onde há morte possa haver vida. Vem, Espírito Santo, reviva a minha presença, reviva o meu batismo. Batiza-me no Espírito Santo agora e hoje mais uma vez, Espírito Santo, para que desabroche na minha vida a certeza de que o Senhor habita no meu coração. Que o Senhor habita no meu coração. Que manifesta a sua presença no louvor, transformando os corações, assim como na igreja eu louvo, adoro e bendigo. Aqui hoje, Senhor, termino esse momento de oração, louvando e adorando e bendizendo, porque eu sou igreja. E o Senhor falou que um dia os verdadeiros adoradores hão de adorar em espírito e em verdade. E agora, Senhor, em espírito e em verdade, eu te louvo, eu te adoro e reconheço a tua presença na minha vida, abrindo a minha alma a esta realidade de que o Senhor na minha vida faz de mim a cada dia um templo e um santuário da tua presença. Aleluia. E assim vamos entrando no quarto degrau espiritual, o degrau da contemplação, em que eu permito que esta palavra transforme a minha vida concretamente, para que aconteça na minha vida. Seus frutos servirão de alimento, suas folhas servirão de remédio, porque as águas que me banham saem do santuário. Eu sou igreja, capaz de ser alimento, capaz de ser remédio, pela força e pela presença do Deus que habita em mim. Que grande graça. Aleluia.
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alexia Divina volta amanhã, se Deus quiser.